Olá pessoal, eu sou Silas Duarte, esse canal Kitnetando chegando, trazendo informações para você. E no vídeo de hoje, um vídeo muito legal. Não pinte suas kitnets antes de ver esse vídeo. Por quê? Porque no vídeo de hoje eu vou trazer dicas fáceis, simples, para você enveredar no caminho da pintura. E mais incrível, hein? Você pintar você mesmo as suas kitnets. Com isso você vai economizar dinheiro com mão de obra e vai estar investindo em outras situações. Então a primeira dica que eu quero te fazer é o seguinte: todas essas dicas que eu vou passar estão relacionadas à pintura interna. São dicas de coisas que eu mesmo pinto as minhas próprias kitnets e vou passar essas orientações para você. A pintura interna ela é diferente da pintura externa. Então no vídeo de hoje eu só vou falar sobre a pintura interna. Para começar, o seguinte: você que está construindo sua kitnet, chegou a hora, o pedreiro rebocou. Quando o pedreiro rebocar as suas paredes, muitos profissionais vão falar bem assim: semana que vem já pode pintar. Não acredite nessa conversa desses profissionais, porque muitos profissionais na área da construção civil não respeitam o que diz o fabricante. E o fabricante fala que logo quando termina, quando você está se tratando de um reboco novo, uma parede nova, que ainda está lisa, não foi tratada, você precisa esperar no mínimo 28 dias. Nós chamamos esse período mínimo de 28 dias a cura do reboco. Por que a cura do reboco? Porque é justamente o prazo que o reboco tem, o cimento tem, de secar. Então existe todo um tempo de secagem. Se você fizer a sua pintura antes desses 28 dias, o que pode acarretar é o quê? É justamente a tinta entrar junto com o cimento e danificar o seu trabalho. E olha que quando nós estamos falando de pintura, nós estamos falando justamente da parte final, do destaque final da sua kitnet, aquilo que vai, uma das coisas que irão embelezar a sua kitnet, que é justamente a pintura. Então muitos profissionais vão falar assim: não, já pode pintar semana que vem. Acabou de fazer o reboco e já vai mandar você pintar. Não vá com essa conversa com os pedreiros, nem com o pintor. Fala para ele ler o que está na lata, porque quem sabe de tinta foi quem fabricou. Então vá pelas instruções do fabricante. Todas as minhas construções, eu sempre esperei o prazo mínimo de 28 dias para estar fazendo a pintura. Então, nós estamos falando aí de reboco novo. O que eu faço depois que deu o prazo da cura do reboco de 28 dias? Eu pego as lixas e vou lixando as paredes. E esse lixar as paredes significa que a gente vai estar tirando aquela areia, né, que fica na parede. Então a gente vai alisando bastante o reboco, porque eu tenho por mim uma coisa: eu não gosto de emassar as paredes das kitnets. Porque na minha região dá muita umidade e a umidade acaba fazendo com que a parede emassada, depois de um tempo, ela fica descascando, né? Aquela ideia de descascar a parede. Tem uma das coisas que me irrita no imóvel é ver paredes descascando. Então, se eu acho uma falta de manutenção, de reparo, então eu não gosto por causa da umidade. Eu sei que está dando uma infiltração, eu sei que aquela parte está ficando úmida. O que a pessoa tem que fazer? A pessoa tem que fazer um tratamento. Então, para evitar a umidade e evitar ver parede descascando, eu lixo as paredes, venho depois com uma demão de selador, passo o selador na parede crua, e quando a gente passa o selador, a gente está fazendo o quê? Um fundo para aquela parede. E aí eu utilizo 2 demãos para pintar as minhas paredes. E eu também observo um intervalo mínimo. Tem alguns fabricantes que falam que é 4 horas ou até 8 horas, né? O tempo ali entre demãos, né? Às vezes a gente pinta a parede em um dia, um apartamento um dia, porque a kitnet é pequena, e deixa para dar segundo demão no outro dia, para poder ter esse tempo também da tinta estar secando, aderindo no reboco. Tem muitos profissionais que também querem passar uma mão e já imediatamente voltar passando a segunda.
Também não vá na conversa desses profissionais. Vá por aquilo que o fabricante diz. Se o fabricante fala que é 4 horas de uma demão para outra, obedeça o fabricante, porque ele sabe o que está fazendo. Eu também tenho, assim, comigo, além de estar dando 2 demão e respeitando o prazo de, no mínimo, um intervalo de 4 horas entre uma demão e outra, nas paredes internas eu utilizo sempre a tinta acrílica, que é aquela tinta à base de água. E é uma tinta também fácil da gente lidar. E na repintura, qual o segredo da repintura? Quando você for fazer uma repintura, você deve observar o estado de conservação da parede. Porque nós que temos casas de aluguel, o que acontece muitas vezes? Acontece a sujidade de gordura, às vezes a pessoa é mecânico e passa, né, mão de graxa nas paredes, né? Pode estar dando mofo nas paredes, e tem que fazer primeiro uma limpeza. E uma das coisas simples que eu te digo para você limpar suas paredes, 1 ou 2 dias antes de você fazer a pintura, você fazer uma proporção, preparar 1 litro de água para 1 litro de cloro. E aí você faz essa mistura e vem com um pano, umedece no pano essa solução e passa ali na região. Se o pano não sair, vem com uma esponja, passa uma esponja, depois você passa o pano. E se não sair, você vai e lixa aquela parede. Esse tratamento que você está fazendo, na hora quando você for fazer a repintura das suas paredes, isso vai facilitar muito, vai tirar toda aquela sujidade. Então, na repintura é a mesma coisa. Pode se passar 2 demãos, sempre observando o intervalo mínimo. E o intervalo mínimo geralmente é de 4 horas entre uma mão e outra. E qual que é a tinta que eu costumo usar? Vou falar uma tinta, mas você pode escolher a tinta que melhor cabe aí no seu orçamento. Eu sempre utilizo aquela lata de 18 litros da Coralá, da Coral. Então eu compro uma lata de 18 litros e eu sempre compro a mesma cor, que é a cor favorita, é a cor que eu mais uso nas minhas kitnets, nas paredes internas. Eu uso a cor branco neve. Então todas as minhas kitnets eu utilizo a maior parte, né, da pintura dentro daquela kitnet é o que? É a tinta branco neve, da Coralá. Mas dependendo do seu gosto, você pode escolher uma outra tinta, outra marca de tinta. É lógico que a Coral não é a melhor tinta do mundo, mas também não é a pior tinta do mundo. Então a gente fica aí numa tinta intermediária. Aí aquele galãozinho de 3.600, o galãozinho de 3.600 eu deixo para uma outra tinta diferente, porque todas as minhas kitnets seguem esse mesmo padrão. Eu pinto a maior parte de branco e tem uma parede que eu escolho que vai ser, ou uma parede vai ser vermelha, ou uma parede vai ser verde, ou vai ser azul, ou vai ser amarelo. Mas é aí que você tem que fazer a sua decisão. Eu quero contar um caso aqui rapidinho. Uma vez um inquilino meu me chamou para dar uma olhada na parede do apartamento dele. Sabe o que tinha acontecido? A panela de pressão, eles estavam cozinhando, eles eram da região do Nordeste, estavam fazendo um cozido lá. Aí eles não observaram o que aconteceu. Estourou a panela de pressão, foi para o teto e caiu aquela comida também na parede. Eles limparam a parede, mas ainda manteve-se a sujidade. Aí ele me perguntou, e agora? Qual vai ser a tinta que a gente vai ter que colocar aqui nessa parede? Então, como a parede conjugava entre cozinha e até a sala dele, eu falei bem assim, aqui, essa parede de comprido, a gente vai ter que colocar uma tinta só, uma cor só. A gente não pode misturar as tintas aqui, porque vai ficar um negócio estranho. Então a gente tem que encontrar uma cor que atenda a sua cozinha e atenda uma parte aqui da sua sala. Então a gente escolheu uma cor vermelha e a gente pintou somente aquela parte. Ficou bonito aquele apartamento, nós fizemos o tratamento da parede, ficou bonito. E ele ficou alegre, até trouxe outros familiares, só para ver a alegria que ele ficou em ter uma parede toda pintada de uma cor diferente, que ele nunca tinha morado numa casa com uma parede com uma cor tão bonita. E nesse exemplo que eu dei, foi justamente um galão de 3.600 que eu comprei, que rendeu bastante, e essa tinta era da Souvenir. Bom, pessoal, esse é o canal Kitnetando, hein? Que fala tudo sobre kitnet, o mundo das kitnets passa por aqui. A gente traz reflexão, dica e orientações para você que investe no mundo de kitnet. Se você se interessa
por esses assuntos e está acompanhando nosso canal e ainda não é inscrito, olha, chegou a hora, hein? A hora é agora de se inscrever no canal. Se inscrever no canal Kitnetando é de graça. E você que já é inscrito, ó, não esqueça, hein? Deixa o seu like aí, ó, o like do investidor de kitnet, ó. Clica nele aí para a gente saber que você está gostando e mais vídeos estão surgindo a cada semana. Então, você não pode, então, pintar sua kitnet sem ter todas essas dicas que eu estou passando para você. Então, já falei, a cor que eu pinto as minhas kitnet, branco neve, e eu sempre escolho uma parede. E outra dica que eu quero deixar para você sobre pintura. Sempre mantenha as kitnets em bom estado de pintura e de conservação. Por quê? Porque isso ajuda muito na locação das suas kitnets e no conhecimento que as pessoas têm. Os seus inquilinos, eles recebem visitas. E as visitas reparam o estado de conservação das nossas kitnets. Já aconteceu o caso que o inquilino saiu e quem foi morar naquela kitnet era a visita que ia naquele apartamento. Então, observa se você for um proprietário que cuida bem das suas kitnets, sempre faz a manutenção, sempre faz reparo, sempre tá pintando, as pessoas vão ter um bom nome a seu respeito. Uma outra coisa que eu observo e que me deixa com muita tristeza é quando às vezes sai um inquilino e o proprietário não cuida de fazer uma repintura, que é diferente do meu caso, e essa dica eu queria passar para você. Toda vez que sair um inquilino da sua kitnet, pinte sua kitnet, não tem problema, pinta. Mesmo que você não venha cobrar taxa de pintura, ou que você negocie, mas deixa sempre, é sempre bonita, sabe por quê? Uma das coisas que é encantador para nós, que mexemos com kitnet, é quando a gente vai mostrar a kitnet que está vaga para o candidato, a nosso inquilino, e ao abrir a porta dos nossos apartamentos, a gente vê o brilho nos olhos dele, porque eles já passaram por tantos lugares e eles mesmos falam, olha, nós vimos kitnets em estados deploráveis, em situações deploráveis, onde os proprietários não cuidaram. E aqui a gente percebe que você cuida, que você zela. Então eu queria deixar isso como uma grande dica para você, kitneteiro. Sempre pinte, sempre zele e sempre cuide de suas kitnets. Com isso você vai ver o brilho nos olhos do seu inquilino e você sempre vai ter boa locação. Bom, pessoal, por hoje foi isso, hein? O canal Kitnetando sempre traz informação para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!